Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando a nossa quarta aula de cosmovisão missionária. E na verdade temos visto a esses dias que a cosmovisão analisa a tendência para o crescimento. E analisando a tendência para o crescimento, ela na verdade tem que se preocupar com a evolução, com o desenvolvimento. Missões, quando chega numa região, ela tem que aí melhorar o local, ela tem que desenvolver o local, tem que ensinar. A base para a mudança é o ensino, a base para qualquer transformação é o conhecimento, é a informação. Hoje a gente vai entrar especificamente sobre a cosmovisão missionária, qual a tendência de missões daqui para frente, qual a tendência de missões daqui para o fim dos tempos, né? Pai de amor e Deus bendito, graças te damos, ó Pai, por mais um dia, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela riqueza da tua palavra que nos guia a toda a verdade. Lançamos sobre ti toda a ansiedade, sabendo que tu tens, ó Pai, cuidado de nós. Vem e renova as forças, vem e aviva a tua obra, desperta o teu povo, Senhor, abre a porta da palavra e dá-nos entendimento na verdade da tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Existem algumas coisas interessantes que nós temos que observar, entre elas a grande comissão, Então vamos ver como que Marcos relata a grande comissão. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, a partir do verso 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo, para quem que Jesus está ordenando essa grande comissão? A todo aquele que crê, a todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Agora, a essência do original dá aqui um gerúndio contínuo, ou seja, indo em todo o tempo, né? Indo continuamente. A questão de necessariamente você não precisa sair da sua pátria, da sua nação para fazer missões. Você tem que ser a carta viva, um evangelho lido todos os dias aonde você está, seja na quitanda, seja no mercado, seja na farmácia, seja no médico, seja no trabalho, seja em casa, seja no condomínio, aonde você está, você é uma carta viva lida todos os dias por todos os homens. Está todo mundo te analisando, né? Uma vez que a pessoa descobre que você é cristão, você se tornou alvo, né? As pessoas, todo mundo pode fazer, mas o crente fez, virou matéria, né? Virou reportagem. Então, na verdade, a gente tem que entender que até certo ponto é bom isso. Por quê? Porque a própria sociedade espera que o cristão seja diferente. A própria sociedade observa e cobra a reação do cristão para fazer a diferença. Observa a reação do cristão. Tem pessoas te observando que você nem imagina. Tem situações que você nem sonha que a pessoa estava te vendo, estava te analisando, estava te observando, e de repente lá na frente ela testemunha de uma atitude benéfica que você fez, de uma situação que você nem imaginou que a pessoa tinha visto. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tem muitas pessoas que o único evangelho que eles vão ler é a tua vida. Eles não vão parar para ler a palavra, não vão parar para ler a Bíblia, eles vão parar para ver a tua atitude. Agora, nessa ordenança de ir, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é o batismo que salva. Batismo é uma evidência de que você se submeteu ao senhorio e cumpriu a ordenança de Jesus de quem crer e for batizado. Mas eu preguei, a pessoa aceitou a Jesus, não deu tempo de batizar. Ela aceitou a Jesus, ela está salva. Tá? Agora, a pessoa aceitou a Jesus e está 40 anos dentro da igreja e não quis batizar, é outra coisa.
Aí, na verdade, precisa se ver se realmente ela se submeteu ao senhorio. Por que ela não quer batizar? Qual o motivo que leva ela a não aceitar o batismo, né? Nós tivemos um caso aqui de um casal, o senhorzinho já tinha se batizado, e a senhora estava nas igrejas aí há uns 30 anos e não se batizava, né? E eu sentei com os dois, conversei, e até que chegou o momento em que eu perguntei a ela, falei, o que te impede de ser batizada? E ela falou, pastor, eu tenho pânico de água. Eu falei, tudo bem, vamos tratar esse pânico, vamos conversar, tudo mais, mas o que faria a senhora ter segurança para entrar na água e ver que não vai acontecer nada? Se o seu esposo entrar junto com a senhora, não, mas ele já é batizado. Eu falei, não, ele só vai estar ali com a senhora segurando sua mão. Pode? Eu falei, claro que pode. E ela foi batizada. Entende? Então são traumas, são situações, bloqueios dos mais diversos, né? Contei um caso atípico, mas tem outros casos que, não, eu não estou preparado. Os que não estão preparados, normalmente você sabe que está com vício, ou bebe, ou fuma, ou tem algum outro problema, e aí ele acha que ele tem que se consertar primeiro, para depois ele passar as águas. Gente, quem vai fazer a mudança é o Espírito Santo, de dentro para fora. A pessoa tem que lutar contra o pecado, mas na verdade ninguém está preparado nesse nível de santidade, ninguém está totalmente pronto para ser batizado. É quem crê e foi batizado. Eu creio, recebo Jesus como Senhor e Salvador, tem que cumprir a ordenança de passar pelas águas. Então a gente observa o que? A consequência do id leva ao batismo. A consequência do id leva a um discipulado. Né? Nós temos que entender que não é o passar pelas águas que vai salvar. Tem muitas pessoas que, ele se desviou, foi para o mundo, está roubando, está fumando, está bebendo, está se prostituindo, mas graças a Deus se batizou, né? Não fez diferença nenhuma. Na verdade, a pessoa não se arrependeu, não firmou senhorio, não se converteu, ele entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado do tanque batismal. Só isso. Nada além disso. Então não houve mudança, não houve transformação. Jesus está de braços abertos para qualquer pessoa, mas o encontro com Cristo tem que causar mudança. O encontro com Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. Então tem que causar mudança. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão. Para seguir, a pessoa tem que estar em movimento. Não é estes sinais alcançarão os que creem. Se alcançarão, eu estou parado e o sinal me alcançou. Seguirão, eu estou andando e o sinal vai me seguindo. Então, muitas vezes a gente não entende isso, né? Sinais, prodígios, maravilhas acontecem em maior quantidade quando nós estamos em campo, quando nós estamos em missões, quando a gente sai para pregar o Evangelho, quando a gente está cumprindo a grande comissão. Indo e o sinal seguindo, o Senhor contribuindo com o sinal. Esses sinais seguirão aos que creem. Quais? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pode incluir a vacina aí também, tá? Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Não vai fazer mal nada, não vai ter nenhum mal sobre a tua vida, sobre a tua casa. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, na verdade, ele tem algumas ramificações daquele que cumpre a ordenança da grande comissão. Então, ele, na verdade, crê. Cremos, então, na verdade, temos que ser seguidos pelos sinais. Qual? Libertação, expulsão de demônios, falar novas línguas. Para que eu preciso falar em línguas? Quem fala em línguas, fala bem, né? Edifica o seu espírito e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, quem não fala, não significa que não está salvo por isso. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já está nele. Línguas é uma das evidências, mas não a única, tá? Tem gente que na verdade
vai viver uma vida cristã toda plena e não vai ter o dom de línguas, não vai ter a manifestação de dons de línguas. Então não há problema quanto a isso. Pegarão as serpentes não é você desafiar o mal, mas aqui realmente beber alguma coisa mortífera. Não é você ir lá, Jesus falou que se eu beber coisa mortífera, vou pegar o veneno e vou testar. Isso é provar a Deus, tá? E a palavra é muito clara, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas a gente conhece muitos testemunhos de uma pessoa da casa que se converteu e a madrasta, o padrasto não suportava e pôs veneno na comida e a pessoa comeu e não passou mal, pediu mais e a pessoa pôs mais veneno e a pessoa não passou mal. E aí a pessoa olhou e falou: escuta, você está bem? Estou ótimo. Você não passou mal com a comida? Não. Misericórdia. E aí então a pessoa confessou que tinha colocado veneno e a pessoa disse: não sinto nada não. Então na verdade aí foi uma situação, uma cilada, um laço que prepararam e Deus livrou e a pessoa se converteu, se arrependeu, confessou e pediu perdão. Então eu conheço pelo menos 3 ou 4 pessoas que passaram por isso e Deus fez, Deus operou milagres. Se beberem alguma coisa mortífera, não é você ir atrás do veneno, mas coisas que preparam, né? Situações que preparam, principalmente quem está em exercício do campo missionário, isso acontece muito, tá? Regiões de feitiço, regiões aí de macumbaria, feitiçaria e situações das mais adversas que realmente as pessoas colocam coisas aí na comida e a pessoa supera super bem, né? Então, na verdade, a gente tem que entender a interpretação do texto. Agora, voltando para Mateus capítulo 28, o evangelista Mateus, ele vai falar a mesma coisa, porém de outra forma. Mateus 28, 18, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Então aqui ele inclui o ensinai, que é fazer discípulos. Ensinai. O que acontece? A transformação acontece quando há ensino. A transformação acontece quando há informação. Ensinai todas as nações. Ensinai o quê? A ordem do reino, o estabelecimento do reino, a palavra de Deus. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Existe uma didática super eficaz na palavra de Deus. Na palavra de Deus a gente consegue estabelecer todas as disciplinas, todo um currículo, que na verdade isso é algo espetacular. Também conheço pessoas que analfabetas, não leem nada, mas Deus deu a graça e o dom que a Bíblia lê. A Bíblia a pessoa lê e lê super bem. E ainda prega ainda. Prega e tudo mais. Né? Conheci um senhor em Rondônia. Ele achou, ele nunca estudou, nunca foi para uma escola, ele achou uma Bíblia jogada e esse senhor, ele na verdade abriu aquele livro e Deus deu entendimento e ele começou a ler, e de repente, lendo a Bíblia toda, ele viu que ele tinha que pregar, mas ele não sabia o que era pregar. Então ele foi conversar com as escolas, os diretores da escola, se ele poderia ter um horário para ler a Bíblia com os alunos. E ele começou um projeto de ler 15 minutos no intervalo, ele lia um capítulo da Bíblia para os alunos. Todo dia ele ia na escola e aqueles 15 minutos ele lia a Bíblia. E de repente começou um mover de Deus, algumas pessoas começaram a se converter, alguns pais de alunos começaram a se interessar, porque os filhos chegavam falando de um livro que o tio estava lendo na hora do intervalo. Sei que foi um mover tremendo. Chegou uma base missionária e falou: quem pregou para você? Não, é tio João ali que leu a Bíblia lá na escola, todos os dias ele lia 15 minutos. Foram atrás do tio João e aí então a base missionária perguntou para o tio João quem que tinha comissionado ele, quem que tinha mandado ele fazer isso.
Ele falou, ninguém mandou não. Eu comecei, achei esse livro jogado, e eu comecei a ler, e quando eu li, eu entendi que eu tinha que fazer isso, mas ninguém mandou. Ele falou, não, mas qual base missionária, qual igreja? Ele falou, não sou de igreja nenhuma não. E o que é base missionária? O que é isso? Então a gente vê que quando Deus quer agir, basta encontrar alguém disponível. Basta encontrar alguém realmente aí disponível, não diria nem preparado, né? Porque preparado Deus prepara, tá bom? Então, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então esse ensino vai gerar o batismo. Esse ensino vai despertar o desejo de passar pelas águas. O que é o batismo? É a testificação do novo nascimento. Assim como todo feto é gerado dentro da bolsa d'água, um novo nascimento, a pessoa tem que entrar para a água, morrer com Cristo e ressuscitar em novidade de vida. Então o novo nascimento é uma tipificação, é uma figura de sendo de novo gerados pela palavra de Deus. Como toda criança é gerada dentro da bolsa d'água, entrar nas águas batismais representa nascer de novo, representa justamente um novo nascimento, onde o Espírito ressurge e o Espírito Santo vem habitar no Espírito da pessoa. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ensinando-as a guardar todas as coisas, a gente pode dizer que é a arte da meditação. Que a meditação te faz guardar aquilo que você aprendeu, te faz memorizar aquilo que você conheceu. Então a importância de nós analisarmos justamente a grande comissão, né? Voltar ao simples, voltar ao básico, voltar à essência, a importância de nós entendermos justamente o que Jesus espera de nós. Se nós estamos na terra, estamos porque Deus ainda tem uma missão para conosco. Se nós estamos na terra, é porque na verdade tem alguma obra a ser feita, né? E o Espírito do Senhor nos questiona: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, né? Então precisamos estar aí disponíveis. Então, está lá na apostila de vocês, Cosmovisão Missionária, adaptando a mensagem à cosmovisão. A mensagem de Deus nunca se torna velha, nunca se torna antiquada, nunca se torna ultrapassada. Ela não precisa ser atualizada, mas ela pode ser adaptada. São duas coisas diferentes. Eu não vou mudar o texto, mas eu vou contextualizar a realidade da situação. Do ponto de vista da comunicação, é imperativo que analisemos as cosmovisões de nossas culturas respondentes, né? Analisemos as cosmovisões das culturas respondentes. É no contexto destas cosmovisões que a nossa mensagem será decodificada e avaliada. Decodificada e avaliada. Então, na verdade, tem uma parte da nova, parte da antiga, mas está no final do mesmo contexto. Então, na verdade, existe um livro que eu sempre falo em quase todas as matérias, que é O Totem da Paz. O Totem da Paz. O Totem da Paz, na verdade, ele mostra a história de um missionário que estava pregando uma região, e pregando nessa região, ninguém conhecia nada de evangelho, nada da palavra de Deus, uma tribo indígena totalmente neutra, totalmente virgem. E aí, na verdade, o que aconteceu? Quando ele conseguiu explicar a história de Jesus e o plano de Jesus, a cultura da tribo era louvar e vangloriar o traidor. E aí eles começaram a adorar a Judas, que traiu a Jesus. Porque na cultura deles, na verdade, eles achavam assim: quem traiu alguém é muito inteligente para poder conseguir enganar ao outro sem o outro perceber, etc. e tal.
E aí o missionário entrou em depressão, em crise. Tornou né? líder lá em ídolo. Tanto tempo para conseguir passar a mensagem, e a hora que ele conseguiu passar a mensagem, adoraram o traidor. E aí ele começou a orar e clamar ao Senhor. E aí tem um outro livro também muito interessante, esse acho que eu tenho lá embaixo, que se chama Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque. É um livrinho pequeno, mas que traz uma grande verdade. O que Fator Melquisedeque o autor aborda? Ele aborda que em toda cultura tem um gancho para se pregar o Evangelho. Em toda cultura tem uma linguagem, tem uma oportunidade. E aí, na verdade, esse homem começou a entender a cultura dessa tribo, dessa região que ele estava tentando pregar o Evangelho. E ele chega ao ponto e fala assim: tá, a hora então que chegou a traição, o que tem que ser dado para reconciliar? E aí eles pegam e dizem: um filho. Um filho? Nossa, que grande. Um filho tem que ser dado para que haja reconciliação. Aí ele fala: tá aí a mensagem. O diabo traiu a Deus, Lúcifer traiu a Deus, e Deus entregou o filho. Quando ele explicou desse jeito, a aldeia inteira confessou Jesus como Senhor e Salvador. Então, em toda cultura, por mais absurdo que seja a crença deles, o fator Melquisedeque vai mostrar que sempre tem um gancho que a gente pode entrar. Onde a gente vai enxergar isso? Na cosmovisão. Então você, muitas vezes, tem que sair fora da caixa. Né? Você, muitas vezes, está engessado num conceito que você acha que a única forma de pregar o Evangelho é aquela. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi para a África, eu levei um grupo de pastores de diversas denominações, e nesse grupo de pastores eu peguei e falei assim: olha, ninguém aqui pode pregar aceite a Jesus que a sua vida vai ser mudada. Porque essa conotação, vão pensar que é a mudança financeira, vão pensar que é a mudança material. E as regiões das tribos, como Tandabose e as partes mais distantes, não vai mudar. Não tem energia elétrica, não vai mudar. Tá? Pelo menos não na geração deles, no tempo deles ali. Então, na verdade, você não pode condicionar a salvação à mudança material. Porque eles vão criar uma expectativa de uma mudança material, mas não tem empresa, então nunca vai ter emprego. E não tem nenhuma empresa que tenha interesse em estar ali, em desenvolver uma empresa numa região que não tem água, numa região que não tem energia elétrica, numa região que não tem nada. Aí um pastor levantou e falou assim: então eu não sei pregar. Eu falei: como assim? Ele falou: não, pastor, se eu não puder falar que vai ter uma mudança na vida deles, eu falei: a mudança que você tem que ensinar é a mudança espiritual e a vida eterna. Ou seja, nessa vida vocês já estão vivendo essa miséria. Você já pensou como você vai viver depois da morte? Você já pensou como você vai viver quando você deixar essa esfera, esse plano? E aquele pastor entrou em choque e não sabia como fazer uma mensagem sem colocar a condição material. Meu Deus. Temos que sair da caixinha, porque aceitar a Jesus não é mudança financeira. A mudança financeira é consequência. A mudança material é consequência, mas não é o foco, não é a prioridade. Agora, algumas regiões, né, como por exemplo Moçambique, estão vivendo uma tremenda mudança, mas uma mudança que o comunismo que está impondo. E agora? Então foi Deus que abençoou e levou as empresas? Foi Deus que proporcionou para que eles se desviassem e servissem agora a um imperador? Não. Então, se eu condiciono a mensagem a uma mudança material, qualquer mudança material que aconteça
para o bem ou para o mal, eles vão linkar sempre a questão de salvação, sempre a questão divina. Se eu condiciono a mensagem à vida eterna, ao céu, à eternidade, a despeito do que aconteça na terra, é Deus que faz todas as coisas. A importância de nós estarmos realmente observando a palavra como um todo, a transformação da mensagem. O motivo porque muitas mensagens não passam de monólogo, ou seja, uma só direção do missionário para o respondente, é que os missionários não têm suficiente conhecimento de outras cosmovisões além da sua própria. Eu gosto bastante daqueles filmes Taliabo e mais um outro que a gente passa sempre no primeiro e segundo ano de missões. Os dois filmes que a gente passa, eles mostram exatamente isso. Como que o missionário começou? Começou ensinando geografia, fazendo um mapa e mostrando no mapa mundi onde estava a aldeia deles. Da aldeia deles, na cidade o país, do país os continentes. Ele começa pregando, ensinando a geografia, mostrando aí, localizando ele para quê? Uma região onde não tem energia elétrica, não tem televisão, não tem internet, não tem informações. Então o que ele estava querendo fazer? Querendo explicar que existem outros povos espalhados no mundo. Querendo explicar que eles não são únicos na Terra, que não são só eles que existem. E aí, através da geografia, ele começa a introduzir Jesus. Nessas outras terras que existe um localzinho aqui que se chama Israel. E ali ele começa de uma história que aconteceu há 2000 anos atrás, tal. Então você observa, apresentando uma cosmovisão, apresentando o contexto. Então nem sempre, aliás, nunca o missionário vai chegar no local pregando. Ele tem que chegar, conhecer a cultura, conhecer o povo, se adaptar ao povo quando a região é não alcançada. Tá? Agora, se já tem uma igreja, se já tem um preparo no evangelho, quando a gente tem viagens missionárias, ela sempre tem que estar coligada a uma igreja. Por quê? Porque os frutos vão ficar com aquela igreja, os frutos vão ficar com aquela pessoa, com aquele pastor, para cuidar e fazer todo o processo de ensinar, discipular, meditando e levando ao batismo. Então a importância de nós termos um planejamento. Por ignorância do que está acontecendo no processo de decodificação, eles simplesmente contaram o evangelho. O que acontece? Uma boa comunicação não está só quando eu falo. Uma boa comunicação está quando eu falo e o receptor entende o que eu falei. Não só entende, mas tem a capacidade de reproduzir o que ele entendeu. Isso até para didática, pedagogia infantil, né? Nem sempre a criança entende a ordem, a instrução, a informação que está sendo passada. Por isso que muitas vezes o pai e a mãe precisam olhar nos olhos da criança e falar: o que você entendeu do que eu expliquei, do que eu te falei? Então a importância da interpretação do texto. Tem-se a clara impressão de que em alguns casos a motivação é o missionário livrar a sua alma de um dever de pregar e não salvar as almas daqueles que o ouvem. Mas não foi assim com Cristo e os apóstolos. Embora nosso Senhor ministrasse dentro dos limites da cosmovisão do judaísmo, ele todavia adaptou seus interesses, necessidades e pontos de vista em diversos contextos. Ele não se comunicou com o jovem rico em termos de novo nascimento, ou com a mulher samaritana em termos de vender tudo o que ela tinha para segui-lo, e nem com Nicodemos em termos de água da vida. Todas as três abordagens teriam sido válidas com adaptações dentro dos respectivos contextos. A mulher foi buscar água para saciar a sede, Jesus apresentou a água da vida. O jovem rico foi pedir o que eu devo fazer para ser salvo, ele falou: olha, o coração desse moço está na riqueza, vende tudo quanto tem, vem e me segue.
Então, para cada um, Jesus teve uma abordagem diferente. Para cada um, ele usa uma cosmovisão diferente. É a mesma mensagem, mas que se adequa na realidade de cada um. Da mesma maneira, Pedro e Paulo adaptaram as suas mensagens à cosmovisão de seus respondentes. Uma comparação da mensagem de Pedro no Pentecostes, Atos 2, 14 a 16, e na casa de Cornélio, Atos 10, 34 a 43. Vamos fazer essa análise. Atos 2, 14. O discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para quem que ele está dizendo? Veja lá no verso 14. Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Então ele está trazendo uma mensagem para o judeu que conhece o livro de Joel, conhece o livro profético. Quando? 50 dias depois que Jesus ressuscitou. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois que Jesus ressuscitou, peraí, todo mundo se lembrava que há 50 dias atrás, o sol se escureceu meio-dia e ficou até as 3 da tarde um breu. Então o que ele está dizendo? Coisa que eles estão vivendo, coisas ali que para eles é latente. 50 dias, quando mataram Yeshua, quando mataram Jesus, o sol se escureceu. Isso foi o cumprimento de Joel, que todos conheciam sendo judeus. Então ele adequa a mensagem. Aí ele continua: varões israelitas, escutai essas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Ele joga a responsabilidade sobre eles. Esse que Deus enviou, vocês mataram. Ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Cita uma parte de Salmos. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará minha alma no Hades, e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós até hoje está a sua sepultura. O que ele traz? A forma de você alcançar um judeu é sempre contando um personagem que ele considera no Antigo Testamento. E um dos personagens que o povo israelita, o povo judeu mais considera é Davi. Então, na verdade, ele está trazendo... o que ele está querendo mostrar? Eu não estou contra o Antigo Testamento, eu não estou apresentando uma outra doutrina, eu não estou apresentando uma seita. Eu concordo que Davi realmente foi tremendo, e o seu sepulto, o seu túmulo está entre nós, foi sepultado, está entre nós até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, e nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que
exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre vós agora, vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Salmo 110, verso 1. Até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele se adequa a sua mensagem a linguajar do judeu, onde todo judeu entende e recebe a sua mensagem. Agora, esse mesmo Pedro na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 34. Primeiro vem toda aquela situação que ele está resistindo, que ele não quer ir para casa, ele está ali em Jope, um quarto alto, tem a visão do lençol com os animais imundos, Deus fala com ele, enfim, verso 34. Abrindo Pedro a boca já na casa de Cornélio, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, até agora eu achei que era só para judeus, mas Deus veio, enviou seu Filho e não faz acepção. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é Senhor de todos. 10:37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram. Ele está falando, vocês o mataram. A quem que ele está falando? A um centurião romano. Mas quem foi que sentenciou a Cristo? Foi o Sinédrio judaico. Então, na verdade, agora ele não joga a culpa sobre o centurião romano. E aí, então, ele adequa a mensagem, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ou seja, eu sou testemunha ocular, andei com ele, comi com ele, depois de morto. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, judeu que achava que era só para os judeus, todos quantos vinham com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito, falar em línguas, se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém agora, porventura, recusar a água, ou seja, impedir que esses sejam batizados, para que não sejam batizados estes que também já receberam como nós o Espírito Santo, estão falando em línguas como nós? E mandou que fossem então batizados em nome do Senhor, e então rogaram-lhe que ficassem com eles alguns dias. Então você vê que o próprio Pedro adequou a mensagem dependendo do público. Paulo também fazia assim. As mensagens de Paulo na sinagoga de Antioquia de Pisídia, Atos capítulo 13, verso 16. Levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso atirou dela. Da onde ele está trazendo? Desde a época de Moisés. Lá de quando o povo estava escravo no Egito, enquanto o povo estava 430 anos lá. Veja que aqui ele está trazendo justamente numa sinagoga. Se ele está pregando na sinagoga, qual é o conceito para que o judeu entenda? Trazer o que ele conhece.
trazer o Antigo Testamento e mostrar que ele não está contra o Antigo Testamento, mostrar que ele não está contra a lei, mas que agora a história continua, a história segue. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, tirou dos 430 anos do Egito, passaram pelo deserto 40 anos para depois possuir a terra prometida. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, quando? Livro de Josué. Para falar isso com o judeu, já entendeu. Livro de Josué. O que Paulo está fazendo? Um panorama do Antigo Testamento, um resumão, uma síntese para quem já conhece. Deu-lhes por sorte a terra deles. Qual? Canaã, que é Israel. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes. Então veja, ele começou Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, e já está em Juízes. Ele está mostrando todo o Antigo Testamento. Até o profeta Samuel já entrou nos reis. E depois pediram um rei. E Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando quem? Saul foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Ele começa no Egito, no cativeiro egípcio, mostra os 430 anos, Moisés levanta, tira o povo do Egito, 40 anos de deserto, Canaã, conquista, Josué, Juízes, 450 anos, Juízes, Reis, e aí ele pega uma profecia da linhagem de Jessé, descendência de Davi, virá o Messias. Esse Jesus que eu estou pregando é o cumprimento dessa palavra. Então veja que ele não joga a mensagem de qualquer jeito. Ele traz um fundamento. Muitas pessoas na nossa geração não se convertem porque não vê sentido na fé, não vê sentido na base do Evangelho. A gente tem que achar um fator Melquisedeque que apresente à sociedade por que eu preciso de Jesus. Um pecou e todos pecaram. Não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não matei ninguém, eu não roubei. Por que eu sou pecador? Se a gente não mostrar a base, se a gente não mostrar o fundamento, porque Adão pecou, todo ser humano é pecador, e nenhum pecador, por mais que faça, consegue ser salvo, se não receber Jesus, que é o que veio em carne e sangue e não pecou. Então, as pessoas não entendem e por isso não se convertem. Não, você precisa aceitar Jesus. Por que eu preciso aceitar Jesus? Você vai para o inferno. Quem é você para me julgar? Exatamente. Agora a gente não está julgando. Mas a pessoa não sabe que aquele que não tem Jesus só tem 2 caminhos, o céu ou o inferno. Então o que a gente tem que fazer? Toda uma cosmovisão, trazendo a história da humanidade para mostrar à pessoa por que ela precisa se converter. Isso é o papel do cristão e é o foco do papel do missionário. Paulo deu um resumão. Agora vamos ver como que ele continua aqui. Acabou de falar de Davi. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, de que executará toda a minha vontade. 13:23. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Que João? João Batista. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, judeus, abra a cabeça. Os que dentre vós temem a Deus,
a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós os anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Ele tem que trazer base e respaldo para que eles aceitem. E o que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto a seus pais e viu a corrupção. O que é a corrupção aqui? Decomposição do corpo. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vou contar. O que ele está fazendo? Pregando na sinagoga. Se é na sinagoga, é para judeu. Se é para judeu, conhece o Antigo Testamento. Se conhece o Antigo Testamento, eu tenho que mostrar que eu não estou contra o Antigo Testamento. Eu tenho que mostrar respaldo, estrutura, fundamento, e que Jesus é o cumprimento das profecias que estavam lá no Antigo Testamento. Por isso que se convertiam. Agora, veja Paulo pregando para gentios. Paulo pregando no Areópago. Não está mais na sinagoga. Areópago, peraí. Em Atenas, grego, não é mais povo judeu. Areópago em Atenas. Atos 17, 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. São místicos, né? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, os vossos templos, achei também um altar em que estava escrito, um altar vazio, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O que se chama isso? Estratégia, inteligência. Não vai de qualquer jeito, né? Não adianta ele chegar e falar: olha, vocês vão tudo para o inferno, porque a lei diz: não terás outros deuses diante de mim, não adorarás a imagens de escultura, nem a elas servirás, nem a ela. Não adianta ele apontar o erro. O que Paulo foi fazer? Andar nos santuários procurando um fator Melquisedeque. Olha, eu vejo que vocês são muito religiosos, místicos. Vi que vocês têm muitos deuses. Entre as vossas imagens e os vossos altares, eu encontrei um que está lá, ao Deus desconhecido. Pois bem, esse que é desconhecido para vocês, que eu gostaria de falar que eu conheci. O que traz na mente dos filósofos epicureus, gregos, que priorizavam ensinamento, culturas e tudo mais? Esquecemos de algum Deus? Vamos ver o que esse homem tem para falar. Que Deus que ele vai apresentar que nós não conhecemos ainda? Gente, ao menos despertou a curiosidade.
ao menos o ouviram. Se vai aceitar ou não, é outra história. Se vai aceitar ou não, Deus não nos chamou para fazer as pessoas aceitarem. Deus nos chamou para jogar semente. Quem vai fazer brotar é o Espírito Santo, não somos nós. Quem vai convencer do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. O nosso papel é só lançar a semente. Um semeador saiu a semear. Quem vai trabalhar é o Espírito Santo. Então, não seja crente chato, que fica falando, e a pessoa não quer mais ouvir. Busca um fator Melquisedeque que vá saciar a interrogação da cabeça dele, que vá saciar o enigma. Busca um fator Melquisedeque que vai mostrar como ele vai ver que ele precisa de Jesus. E aí Paulo então conclui esse sermão, 17, 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Tenta fazer um paralelo da mensagem dele na sinagoga para a mensagem dele no Areópago. Não tem nada a ver. São duas coisas totalmente diferentes, mas com a mesma essência. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso aqui é princípio grego. Como também alguns de vós poetas disseram, pois somos também sua geração. Ou seja, o que o judeu gostava e honrava? Lei, Antigo Testamento. O que o grego e os atenienses honravam? Os poetas. Então ele pegou um gancho dos poetas, uma fala dos estoicos, epicureus e poetas. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou prata, ou pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Interessante a gente observar a cosmovisão e a estratégia. Paulo na sinagoga, Paulo no Areópago, vão revelar a profunda valorização das diferenças existentes entre os judeus monoteístas e os gentios tementes a Deus, entre os judeus e os pagãos politeístas. Como podem os missionários comunicar-se a partir da sua cosmovisão para outras cosmovisões? Como podem persuadir os respondentes não cristãos que tudo vem através dos óculos de sua respectiva cosmovisão? Apenas 3 modos são logicamente possíveis. Primeiro, os missionários podem convidar os seus respondentes não cristãos a deixarem de lado a sua própria cosmovisão e temporariamente adotarem a cosmovisão cristã para entender a mensagem. Mas embora este método seja teoricamente possível, é bem impraticável, conforme indicamos anteriormente. Por quê? O motivo é que um número relativamente pequeno de respondentes não cristãos é capaz de fazê-los. Eles jamais foram solicitados a fazê-lo, muito menos estão preparados. É como se os seus óculos tivessem se tornado parte dos seus olhos.
Dentre os poucos que, devido à educação recebida ou ao contato já tido como estrangeiros, são capazes de trocar de óculos. Somente uma minoria está pronta a fazê-lo. Sua relutância talvez seja devida ao orgulho ou à falta de interesse ou a outros motivos. Seja qual for a causa, o resultado é o mesmo e é visto em toda parte. Segundo os missionários, podem temporariamente adotar a cosmovisão dos seus respondentes não cristãos, então reexaminando a sua mensagem à luz da cosmovisão dos respondentes. Eles podem adaptar a mensagem, codificando-a de tal maneira que ela se torne significativa aos respondentes. O ouvinte tem que entender por que eu preciso do que ele está falando. Por que eu preciso de Jesus? Por que eu preciso dessa mensagem? Tem até uma dinâmica. Aliás, um pastor fez isso recentemente num casamento. Na celebração da cerimônia, ele levou 2 óculos. E ele levou um óculos totalmente rosa, e levou, inclusive com a lente rosa, e levou um óculos totalmente azul, inclusive com a lente azul. E aí ele deu um óculos para o noivo, um óculos para a noiva, falou: agora vocês vão virar para os convidados e vão ver os seus convidados. O azul é potencializado pela lente azul, o rosa é potencializado pela lente rosa e tudo mais. Ele discorreu acerca de tudo tem um prisma de uma visão diferente. E quando eles estavam já familiarizados ao óculos, ele falou: agora vamos trocar os óculos. E ali o pastor deu uma lição tremenda, mostrando que tudo na vida nós precisamos experimentar a visão do outro, o óculos do outro. Porque muitas vezes a gente quer que a pessoa veja com o nosso prisma o que ela não consegue enxergar. A cosmovisão, Paulo se adequou aos atenienses para tentar entender por que eles têm tantos deuses. Não adianta eu chegar condenando e acusando se eles não têm Pentateuco, se eles não tiveram. Nós temos que entender uma coisa, principalmente agora na nossa geração 2021, nós estamos com um problema muito sério que a gente já falou em alguma das aulas passadas. A inteligência artificial, a IA, inteligência artificial, ela está fazendo das redes sociais nichos de mesmo credo e mesmo conceito. Então, ela te agrupa no Instagram, no TikTok, no Facebook, enfim, qualquer rede social, ela te aproxima de pessoas que pensam como você. Isso é um grave problema. Porque de repente você lança uma coisa na rede social e você tem 1000 curtidas. E com essas 1000 curtidas você acha que todo mundo pensa igual a você. E quando você sai da bolha e vê que alguém não pensa igual a você, você não aceita. Um choque. Você rebate. Então o que acontece? Nós temos que pensar da seguinte forma: nós temos uma linha de pensamento porque tivemos informações que formou essa linha de pensamento. Eu tenho que entender que talvez o próximo não teve a mesma informação que eu tive, não teve acesso às coisas que eu tive. E ele está analisando e me resistindo porque ele não recebeu as informações que eu recebi. Então tem duas coisas. Primeiro, respeito a informação dele. Segundo, se a informação que eu tenho é importante, passo para ele essa informação. Então, a gente observa que isso a nível de evangelho
estamos praticamente numa nação que pode se dizer já evangelizada, mas muitas vezes não conseguimos entender uma Índia com milhões de deuses. Não mata a formiga porque ela pode ser uma divindade. Não vamos comer carne porque o boi e a vaca... Como você vai comer a carne da vaca se ela te dá o leite, se ela te dá provisão? É uma divindade. Por que eles pensam assim? Eu tenho que respeitar e entender. Eles não tiveram conhecimento da verdade. Estão no erro, estão nas trevas, porque não chegou a eles o Pentateuco, a verdade da palavra de Deus. E por isso, então, defendem uma posição que vai contra a lei, que vai contra a palavra. O mínimo que nós temos que pensar é o desafio de uma cosmovisão de apresentar a eles a verdade. Aí, se vão aceitar ou não a verdade que a gente apresenta, não é responsabilidade nossa, é o Espírito Santo que vai trabalhar. Mas não adianta eu julgar, vai tudo para o inferno. Se não conhecer a verdade, vai. Porém, não é a forma que eu tenho que abordar a mensagem, abordar pregando. Jamais você convence alguém expondo os erros que a pessoa está no credo religioso que ela tem. Aliás, Jesus nunca falou para a gente pregar aos outros mostrando os erros do outro. Conhecereis a verdade. Nosso papel é com a verdade, nosso compromisso é com a verdade. Não preciso estudar seitas para ver que erro tem na seita. Eu preciso conhecer a verdade para mostrar a verdade, e a verdade vai manifestar o erro. A verdade vai evidenciar o erro. Missões transculturais. O abismo entre os avanços de nossa tecnologia e nossa capacidade de comunicação talvez seja um dos aspectos mais desafiadores da civilização moderna. Enquanto a informática aproxima os povos pela informação sobre os mesmos, a falta de contato direto com os povos e etnia estabelece um grande hiato no conhecimento real quanto aos mesmos. As diferenças humanas são muito grandes e a comunicação intercultural é bastante complexa. Existem mais de 220 países no mundo. Quando falamos em alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho, não podemos falar em termos de países, mas sim em termos de povos. Povo é um agrupamento sociológico significativamente grande, constituído de indivíduos que têm a consciência de uma afinidade em comum com os outros, por causa do seu idioma, ou religião, ou etnia, ou residência, ribeirinhos, índios, aldeias, a ocupação, classe ou casta, situação e etc. Ou por causa de combinações de vários desses aspectos. Um povo não é necessariamente formado pelas pessoas que moram no país. Ali pode haver povos diferentes. Existe também no mundo milhares de grupos étnicos que não contam com uma igreja estabelecida. Centenas de milhões de pessoas ainda não receberam a mensagem da salvação de Jesus Cristo. Esses povos precisam de uma evangelização intercultural para que se estabeleçam igrejas em seu meio. Por outro lado, o Evangelho precisa de expressões culturais para ter relevância e significado para os grupos humanos. O evangelista intercultural precisa conhecer a distância cultural entre o seu próprio povo e o povo a que Deus o chama, para utilizar as estratégias adequadas. No início do trabalho missionário em meio a um determinado grupo étnico, os missionários interculturais trabalham na evangelização do povo, procurando estabelecer igrejas ali. Paulatinamente, os nativos convertidos começam o trabalho de evangelização de seu povo e os missionários assumem o papel de instrutores para firmá-los na palavra de Deus e prepará-los para a sua missão. Quando 20% da sociedade forem crentes ativos, ela será considerada alcançada, pois esses poderão fazer o trabalho de evangelização dali por diante. Para compreendermos o significado dos povos não alcançados, nós temos que considerar as diferentes situações. Os grupos étnicos ocultos
são sem cristão algum conhecido no grupo. Não tem nenhum cristão que se conheça. Os grupos alcançados inicialmente são grupos com menos de 1% de cristãos, mas que têm pelo menos alguns. Os grupos alcançados de forma mínima é com 1 a 10% de cristãos. E os possivelmente alcançados é com 10 a 20% de cristãos. E os grupos considerados alcançados é com 20% ou mais de cristãos praticantes. Os grupos não alcançados estão entre os grupos étnicos ocultos, totalizando hoje 16.750 grupos no mundo. Podemos também dizer que os não alcançados são aqueles que possuem menos de 20% de cristãos praticantes. Atualmente, cerca de 8.000 obreiros interculturais trabalhando com mais de 2 bilhões de pessoas dos povos não alcançados ocultos. Isso representa 9% de toda a força missionária da cristandade protestante evangélica mundial. Veja só, de todos os missionários que estão no campo, só 9% estão nos não alcançados. 91% dos missionários trabalham entre povos já alcançados. Alcançados, até 20% de cristãos. As igrejas e instituições teológicas e missionárias precisam orar, sustentar e enviar missionários a estes povos. São diversas as estratégias e desafios a enfrentar quando se deseja levar o Evangelho a povos que nunca ouviram de Jesus. Alguns desafios, por exemplo, comunicação em outra cultura é muito complicado. Cultura é a herança do homem não transmitida biologicamente. São normas de condutas aprendidas pelos membros de determinada sociedade. As culturas se diferem na visão de mundo, comportamento, valorização de aspectos da vida e etc. O missionário intercultural não pode atrair as pessoas de outra cultura para a sua própria cultura ou seus padrões culturais. Ele precisa, sim, assimilar a cultura do povo a ser alcançado, comunicar o Evangelho na língua daquele povo, usar suas normas e seus símbolos. Esse processo é a aculturação. A meta será transformar a cultura étnica com base na cultura bíblica, isto é, a igreja influenciará o modo de vida daquela sociedade para aproximá-la dos padrões bíblicos. Os valores e os princípios bíblicos serão incorporados à forma de vida das pessoas convertidas. Diferenças culturais, cosmovisão, sistema de valores, normas de conduta, formas linguísticas, sistema social, formas de comunicação e processos cognitivos. A cosmovisão é a percepção básica de como as coisas são e de como chegaram a ser assim. O sistema de valores inclui as ideias ou padrões de pensamento julgadas mais importantes. Quanto às normas de conduta, cada cultura estabelece formas de comportamento aceitas pela maioria, como maneiras de comer, de praticar hospitalidade, seríssimo isso, de realizar transações comerciais, maneiras de vestir-se e etc. O missionário precisa aprender tudo isso e respeitá-los e até mesmo, dependendo da situação, utilizá-los. O missionário precisa encontrar as formas culturais que melhor comuniquem os significados bíblicos do Evangelho. Poucas vezes serão as mesmas formas utilizadas em sua própria cultura. Por exemplo, na maioria dos povos africanos, as mulheres andam despidas da cintura para cima como sinal de sinceridade e confiança. Tal significado não existe na cultura ocidental. Então é preciso compreender essas diferenças para transmitir os princípios do Evangelho, não como interpretados por nossa cultura, mas pela cultura a ser evangelizada. Há tribos que o cacique é polígamo. E na cultura da tribo, se ele rejeitar alguma de suas mulheres, ela deverá ser apedrejada.
Já existem outras tribos que oferecem a mulher para ter relações sexuais com o visitante, como prova de cortesia e de que o missionário é bem aceito. Nossa. E outras que, se a mulher cumprimentar o homem, ela está o convidando para se deitar com ela naquela noite. E se o missionário não aceita porque... É o caso grave do que já aconteceu. É. Então o que acontece? Um casal de missionários foi enviado para uma dessas tribos, né? Ele narra isso num dos livros que eu vou indicar. E ela quis ser simpática com o povo. Então chegou o casalzinho de braço dado, com as malinhas, etc. e tal, e ela cumprimentando todo mundo e tal. Quando chegou a noite, aquela fila de homens na aldeia que ela estava dormindo. Misericórdia. Para explicar. E para explicar, quase mataram. A junta teve que entrar e tirar o casal de lá, e lá eles não pregaram mais. Isso é o despreparo também do casal que vai, né? Sem conhecimento. Falta de conhecimento, falta de informação. Isso, né? E de qualquer maneira não é para ir, né? Em várias culturas asiáticas, agora, muitas dessas regiões são povos não alcançados. Então, não é uma questão de despreparo. Às vezes não tem Ninguém nada tem a pra informação. saber, né? Também. Não tem como saber. Alguém vai ter que pagar o preço da informação. Como, por exemplo, né, teve um outro caso, e esses casos eu até acompanhei 3 deles. Começaram a pregar e a mostrar que realmente aquele que aceita Jesus tem que ter uma só mulher, etc. e tal. Só que o cacique e todos os homens da aldeia estavam em caso complicado. Todos eles eram polígamos. E se eles colocassem uma das esposas para fora, ela tinha que ser apedrejada pela própria aldeia ou pelas aldeias ao redor. E aí a missionária, que foi minha professora de missiologia, a doutora Rita Boyle, entrou em pânico, não sabia o que fazer, não tem telefone para ligar para a igreja, não tem, está sozinha lá. Pedindo no WhatsApp ajuda. Ela entrou em oração e clamor e pediu a ele 7 dias. E o cacique, na verdade, da região, tinha acho que 8 mulheres, né? E ele e as 8 tinham aceitado Jesus, confessado Jesus como Senhor e Salvador. E a missionária não sabia o que fazer. Ela falou: me dê 7 dias que eu vou falar com Deus. E entrou em jejum e oração e começou a clamar. No 8º dia, o cacique morreu. Ele morreu, liberou as 8. E aí então, como líder, tinha liberado as 8, também os da aldeia podiam liberar as suas mulheres. Imagina o caso também, você chega lá pregar e oferece a esposa. E aí você tem que falar não, né? Então, em várias culturas asiáticas, a cosmovisão privilegia a harmonia entre as pessoas e entre elas e a natureza, de forma que evitam qualquer confronto público, qualquer crítica, demonstração de raiva ou insatisfação. Algumas vezes dizem sim a um convite, mas na realidade não irão. Isso aí até que no Brasil, né? Você sai para convidar para vir para a igreja, todo mundo diz sim, né? Depois não irão a tal lugar, porque sabem que ali haverá um confronto que desejam evitar. A comunicação de massa e as tecnologias modernas de forma alguma substituem o contato pessoal construído com amor, renúncia e solidariedade. Há uma região na África que é no topo de uma montanha e que todos são anões. E todos os missionários que já tentaram ir pregar lá foram mortos e foram comidos por esses anões. Eles são canibais e, na verdade, não se... Aliás, até se você jogar no Google o nome dessa tribo, o próprio Google diz: um povo étnico que não temos informações. E agora, recentemente, descobriram que nenhum adulto pode sorrir.
Se você chega sorrindo, eles já te matam, porque para eles o sorriso é uma afronta pelo tamanho deles. Eu sugeri a base missionária, né? Quando eu conheço esse local, um local que a gente já passou muitas vezes nessa montanha, e eu sugeri a base missionária que estava pedindo oração para que pudesse pregar lá. Eu falei, por que não envia um missionário não? Isso que eu ia falar, não foi nenhum anão lá pregar para ele, Tá? né? Envia um missionário não, e você já tem um problema a menos para poder conhecer a situação. E aí então, são desafios que a gente vai vendo no campo missionário, na prática do local, da cultura.